Olá, paz do Senhor. Quero deixar mais uma palavra de reflexão para o seu coração. Hoje, extraindo do Salmo 121, o versículo 1 e 2, o verso 1 e 2, melhor dizendo, muito conhecido de nós, mas eu quero refletir com você acerca dessa palavra. O Salmo diz: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse salmo, como eu já disse, é um salmo conhecido de nós, muito falado, muito discorrido. E o interessante desse salmo é que o salmista ele está falando de algo muito cultural, da sua época ali, um contexto cultural, e era muito comum naquele tempo as pessoas olharem para os montes, porque nos montes eram erigidos os postes dos falsos ídolos, dos ídolos de adoração de um povo que era, na verdade, um povo politeísta que acreditava e adorava a vários deuses. Acreditavam eles até que quanto mais alto os montes, mais eles seriam um lugar sagrado para se levantar então e erigir um altar ao seu Deus. Diz até alguns historiadores que o povo cananeu, eles olhavam, só para a gente poder ter uma noção dessa cultura, desse costume, eles olhavam para o Monte Hermon da mesma maneira que hoje os muçulmanos, eles olham, eles se dirigem a Meca. Então havia toda uma adoração diante desses ídolos que eram levantados nesses montes. Por isso, então, o salmista vai dizer: levo os meus olhos para o monte. Também vale lembrar que este cântico, o Salmo 121, é um dos cânticos dos degraus. Cânticos estes que o povo cantava quando se dirigia em direção a Jerusalém para as festas anuais. Então, ao olhar para os montes e perceber que ali estavam erigidos os falsos ídolos, ele pôde olhar e ver que ali não estava a solução para o seu problema. Por isso eu quero, nesse dia, trazer uma palavra para o seu coração acerca do tema olhando para Jesus. O autor aos Hebreus vai dizer olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E aqui nesse texto nós vamos aprender que o salmista ele vai fazer uma pergunta que, na verdade, eu posso pensar que cada um de nós um dia já fizemos na nossa vida. E agora? De onde me virá o socorro? E agora o que fazer? Até porque eu não estou pregando aqui um evangelho de facilidades. O evangelho, ele é simples, mas ele não é fácil. O evangelho não é um evangelho de facilidades. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver lá em João, capítulo 16, versículo 33, o próprio Jesus dizendo: no mundo tereis aflições. Quando olhamos para o Salmo 34, verso 19, nós vamos ver o salmista dizer que muitas são as aflições de quem? Do justo. Então, servir a Deus é passar por momentos difíceis e em muitos desses momentos nós nos questionarmos, assim como o salmista, ele vai se questionar aqui dizendo: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E agora, o que fazer? Então não estamos isentos de passarmos por esses momentos e de enfrentarmos esse tempo de questionamento, de perguntar: e agora, o que fazer? E muitas das vezes, nessa pergunta, que requer uma resposta, às vezes não encontramos uma solução. Mas nesse dia, eu quero dizer a você que a solução para a minha vida, para a sua vida, se encontra na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que tem a resposta para todos os nossos questionamentos. Interessante que o salmista ele vai fazer essa pergunta, e como eu já disse, toda pergunta requer uma resposta, e ele mesmo vai
se questionar e ele mesmo vai trazer essa resposta dizendo: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. É muito interessante essa questão, que é preciso observar os detalhes do texto, principalmente a questão da pontuação, para que possamos entender que ele faz uma pergunta. Ele não afirma que é do monte ou dos montes que virá o seu socorro. Ele olha para os montes, ele olha para aqueles lugares de adoração e ele percebe que não é dali que o seu socorro vem. O seu socorro, ele vem do Senhor, né? Que ele diz que é o Senhor que fez o céu, que fez a terra, ou seja, o Deus criador de todas as coisas. É interessante aqui, vale destacar uma história que talvez você já ouviu, de um homem que esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara, que ficam na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos, e ele então atravessou aquele cabo de aço, fazendo com que se aglomerasse naquele lugar uma multidão perplexa que estava o aplaudindo, e ele então se aproximou, atravessou, voltou, se aproximou de uma jovem que curiosamente observava todo aquele momento, e ele então perguntou para aquela jovem: você acredita que eu posso atravessar novamente? E ela disse: é claro que acredito. E depois ele então pergunta para ela: mas você acredita que além de eu poder atravessar novamente, eu posso levar um carrinho de mão? E ela responde para ele: tenho certeza que sim. E ele então vai dizer: e você crê que eu posso levar esse carrinho de mão com alguém dentro desse carrinho de mão? E ela disse: é claro que eu acredito. Então, por favor, entre no carrinho. E a resposta daquela jovem é: de jeito nenhum, né? Então, nós aprendemos aqui que o que diz uma frase, que o valor da fé não está naquilo que crê, mas em quem se crê. Porque muitas das vezes nós falamos que cremos, mas na verdade nós não confiamos. Na hora de confiar, na hora de vivenciar o momento, nós tememos e nós não confiamos. Quantas vezes, amados, a gente vive situações que nós somos desafiados na nossa fé, somos levados até a pensar em duvidar acerca daquilo em quem nós cremos. Eu queria fazer uma pergunta para você pensar: em quem você tem crido? Precisamos crer no Senhor. O salmista aqui, ele vai dizer: leva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Olhar para Jesus, elevar os olhos, quando ele diz eleva os olhos, ele está falando da palavra elevar, erguer, né? Levantar, porque Deus não nos quer olhando para baixo e nem para os lados, para as adversidades da vida, para os momentos de dificuldade, mas Ele quer nos olhando para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro. E aqui que eu quero dizer para você que nós precisamos olhar para Jesus, porque quando olhamos para Jesus, nós vamos obter algumas coisas que a própria Bíblia vai dizer para nós. Quando olhamos para Jesus, nós vamos, através do seu olhar, receber certeza. Salmos 34, verso 5, a Bíblia diz: olhai para ele e sede iluminados. Os vossos rostos não ficarão confundidos. Quando olhamos para Jesus, nós obtemos dele certeza. Quando olhamos para Jesus, ele vai transmitir para nós fé. Hebreus 12, 2, que eu já citei aqui: olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o que começa e o que termina, o que estabelece e o que poderá um dia consumar todas as coisas. É o olhar para Jesus e ser transmitido por ele a expressão da fé. Olhar para Jesus é receber dele convicção. Segundo Crônicas, capítulo 20, verso 12, Josafá, ele vai dizer: pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti.
Quando olhamos para ele, ele gera em nós, ele transmite para nós convicção. Quando olhamos para Jesus, ele transmite para nós força. Isaías capítulo 40, versículo 26, que eu quero ler com você aqui, vai dizer que ele nos transmite essa força. Isaías 40, versículo 26 diz: levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Quando olhamos para ele, ele nos transmite essa força. Quando olhamos para ele, ele nos transmite paz e segurança. Atos, capítulo 7, versículo 55, a Bíblia diz: mas ele, dizendo aqui de Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, ele levantou os olhos para o céu, para o alto, ele viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Isso transmitiu para Estevão paz e segurança naquele momento de tortura. Quando olhamos para Jesus, o olhar de Jesus nos transmite salvação. A Bíblia diz, Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Aleluia! Quando olhamos para ele, nós vamos obter, melhor dizendo, salvação. Uma palavra da certeza da salvação. Então, olhe para Jesus, esteja olhando para ele, os seus olhos não estejam voltados para os montes, seus olhos não estejam voltados para a economia do país, seus olhos não estejam voltados para a realidade dessa terra, mas que os seus olhos estejam voltados para ele. Concluindo, quero citar para você Mateus capítulo 14, verso 30, quando Pedro ele deixou de olhar para Jesus. E a Bíblia diz que quando ele tira os olhos do mestre, ele começa a sucumbir, ele começa a afundar. Porque todas as vezes, amados, que nós tiramos os nossos olhos do Senhor, nós vamos naufragar, nós vamos sucumbir, nós vamos descer, nós vamos perder. Por isso, essa palavra vem para nós nesse dia dizendo: olhe para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Ele, elevando os nossos olhos a Ele, que veremos a nossa certeza da fé, que veremos a força, a paz, segurança, salvação que vem do Senhor. Quem sabe você está ouvindo essa palavra e você acha que não tem mais solução, que tudo está perdido, mas eu quero dizer para você que o seu socorro vem do Senhor, que fez o céu e que fez a terra. Quem sabe você está ouvindo essa palavra e você acha que os problemas, as adversidades, esse momento que estamos vivenciando, estão sufocando as promessas que Deus tinha para a sua vida, mas eu quero dizer para você que fiel é Deus, que fez a promessa e o qual é poderoso para cumprir todas elas na sua vida. Então creia que não há adversidade, que não há impossibilidade, que não há problemas que possa parar o nosso Deus. Portanto, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Para onde você tem olhado? Onde estão fixados o seu olhar? Para os montes? Ou eles estão acima dos montes? Eles estão em Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você possa refletir nessa palavra e que eu e você possamos estar olhando para Jesus, porque é dele que vem a nossa solução. Quero orar com você, abençoar a sua vida neste momento, em nome de Jesus. Ó Deus, nós te louvamos por tua palavra que é viva e poderosa, que atinge e alcança os nossos corações. E nesse dia, ó Deus, eu quero interceder em favor desta vida que está ao alcance dessa palavra de reflexão. Ó Pai, que talvez está olhando para os montes, que talvez está olhando para tantas situações
e não consegue ver uma saída, uma solução, uma resposta, mas que nessa palavra nós possamos aprender a olhar para Jesus, porque é dele que vem as saídas para a nossa vida, soluções para os nossos problemas e, ó Deus, a resposta que tanto precisamos nos momentos adversos. Que o Senhor abençoe cada coração, cada vida e que possamos estar olhando acima das nuvens, acima dos ventos, acima das tempestades, olhando para o Senhor, que tem nos transmitido convicção, fé, certeza, força, salvação. Ó Pai, porque o Senhor é maior do que todas as coisas. Abençoe as nossas vidas, nós oramos a Ti, gratos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa servir de bênção para a sua vida, que Deus possa continuar sendo o seu Deus. Deus abençoe.